Vamos abrir o Word aqui. Vamos pegar um novo documento em branco, tá? A aula passada, então, nós vimos, né, as formas de seleção, vimos a utilização da ferramenta desfazer, tá? E hoje nós vamos trabalhar com estas ferramentas aqui que eu tinha mencionado na aula passada, né? As ferramentas de formatação de fonte. Então, para isso, nós vamos precisar de um texto, né? Então, nós vamos gerar o código do RAND para que a gente tenha o nosso texto aqui. Então, nós vamos colocar aqui o seguinte, ó, igual, né, RAND, vamos abrir parênteses, a gente vai gerar um texto de 3 parágrafos, vírgula, né, tudo junto, e 6 linhas, tá? Então, fechei, vamos fechar parênteses, tá? E vamos dar um Enter, ó. Então, RAND, né, igual RAND, abre parênteses, 3,6, fecha parênteses e Enter, tá? Muito bem. Pessoal, a formatação de fonte, tá? Essas ferramentas que a gente for aplicar no nosso texto, é necessário que a gente faça a seleção, tá? Então, eu não vou conseguir modificar tipo de letra, tamanho, se não tiver selecionado, tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai selecionar esse segundo parágrafo aqui. Vamos dar 2 cliques, ó. Pronto, selecionou, tá? Estando selecionado, qualquer modificação que eu fizer aqui, né, ele vai resultar em alterações nesta área aqui, tá? Primeira ferramenta que nós vamos trabalhar vai ser a ferramenta de fonte. Então, o que é a fonte? A fonte nada mais é do que o modelo da letra, né, pessoal? Então, aqui, ó, clicando na setinha aqui, ele vai abrir essa caixinha aqui, ó, com diversas fontes, ó. E à medida que a gente passa o mouse por cima delas, né, ele já vai nos dando uma prévia de como vai ficar, ó. Então, aqui dentro tem fonte para todos os estilos, né? Para a pessoa que quer fazer um trabalho, para a pessoa que quer fazer um cartão de visita, quer fazer uma placa, quer fazer um banner, né? Então tem fonte aqui para vários segmentos, tá? Então basta a gente escolher a fonte e olha só, e clicar em cima. Pronto, está aplicado, né? Então bastante simples. No nosso caso, como nós vamos trabalhar muito com a norma ABNT, né? Qual fonte nós vamos precisar? Qual fonte a norma nos sugere? Então, o seguinte, ó. Dentro da norma BNT, nós vamos poder trabalhar com a fonte Arial, que é esta aqui, tá? Pode ver que é só a palavra Arial. Ou a gente vai poder também usar a fonte que está um pouco mais para baixo, que é a fonte Times New Roman. Vamos localizar ela aqui. Olha só, vamos achar aqui. Ó, tá aqui, ó. Tá? Então, qualquer trabalho que vocês forem fazer a nível de norma, vocês vão poder trabalhar ou com a fonte Arial ou com a fonte Times New Roman. Então, basta clicar em cima e pronto, está aplicado, né? Se eu quiser trocar, venho aqui e faço a alteração, tá? Então, fonte Arial ou fonte Times New Roman. Ah, mas eu não posso escolher uma outra? Não, a nível de norma, nós temos que seguir regras, tudo bem? Do ladinho, nós temos a questão do tamanho, tá? Então, se a gente clicar aqui do lado, abrir uma listinha de tamanhos, à medida que a gente passa o mouse por cima, obviamente, quanto maior o número, maior o tamanho da letra, tá? E aí o seguinte, qual é o tamanho de letra que nós vamos fazer uso? Então, aqui, pessoal, vai variar bastante, tá? O que eu posso dizer nesta aula, tá, é que nós vamos trabalhar com 3 tamanhos de letra, tá? É o tamanho 10 em algumas situações, tá? Tamanho 12 e tamanho 14. Nós vamos trabalhar basicamente com esses 3 tamanhos. Neste momento, eu não vou apontar para vocês onde nós vamos utilizar cada tamanho. Nas próximas aulas, a gente vai introduzindo esses tamanhos, né, nas formatações adequadas para aquele tamanho, tá? No caso aqui, para corpo de texto, o que é o corpo de texto? São os parágrafos. Então, para os parágrafos, a gente vai trabalhar com tamanho 12, tá? Então, por exemplo, aqui,
Vamos colocar aqui o tamanho 12, tá certo? Do ladinho aqui, ó, vocês vão notar que nós temos essas duas ferramentinhas. Se vocês quiserem, por aqui, ó, também a gente consegue alterar tamanho, ó. Se clicar nesse azão, veja bem que ele vai aumentando, ó. Se clicar no azinho aqui do ladinho, ele também vai diminuindo, tá? Então, por aqui é uma opção que vocês têm também, tá? Passando um pouquinho mais para baixo, nós vamos ter algumas ferramentas que provavelmente vocês já usaram elas, que é o famoso negrito, tá? Então, veja bem, basta deixar o mouse em cima e embaixo já aparece o nome da ferramenta. O famoso itálico e o famoso sublinhado, tá? A nível de norma BNT, nós trabalhamos também com o negrito e também trabalhamos com o itálico. O negrito, o que ele faz? Ó? No momento que eu aplico o efeito do negrito, a gente vai notar que ele deixa a fonte um pouquinho mais destacada, ó, né? Ele deixa a fonte um pouquinho mais encorpada. Se a gente clicar em cima dele de novo, eu tiro o negrito. O que faz o itálico? No momento que eu clico em cima do itálico, olha só, cliquei, ele vai deixar a fonte um pouquinho mais inclinadinha para a direita, tá? O efeito do itálico, a gente vai ver que nos nossos trabalhos, ele é utilizado em uma situação, que é a aplicação em palavras estrangeiras, né? Então, o itálico, né, quando tiver palavras estrangeiras, pela norma, nós temos que aplicar o efeito do itálico. E aqui do lado, nós temos o sublinhado, né? Ó, cliquei em cima, ele vai fazer o sublinhado. A nível de norma, a gente não vai fazer uso desse efeito, mas para qualquer outro trabalho, vocês podem fazer a utilização. E o interessante é que, ó, clicando do lado aqui, nós temos aqui, né, alguns modelos de sublinhado também. Ó. Então, tem desde sublinhado duplo, né, tracejado, pontilhado, ondulado, né? E aqui também, ó, além do sublinhado diferente, ó, posso clicar nele, ó, coloquei o sublinhado, né, duplo. Eu posso vir aqui, se eu quiser, e definir uma cor para esse sublinhado. Olha ali, ó. Tá? Então eu posso personalizar desta forma, tá bom? Mas a nível de norma, a BNT a gente não vai fazer uso dele. Olha o que nós vamos fazer aqui, ó. Eu quero remover, né? Eu quero desfazer o que eu fiz, ó. Então eu vou vir aqui em cima, ó. Lembra da ferramenta desfazer da aula passada? Cliquei uma vez, ó, e ele vai desfazer aquela ação. Pronto. Passando um pouquinho mais para frente, nós temos aqui a ferramenta de cor da fonte, tá? Então, clicando aqui do ladinho, se a gente passar o mouse por cima, à medida que eu passo o mouse por cima das cores, ele vai fazendo a modificação, ó, tá? Então, o que acontece? A nível de norma ABNT, tá? Sempre a gente vai trabalhar com a cor preta, ou seja, a cor automático, tá? Então, cliquei em cima. Então, num trabalho, pessoal, formatado dentro das normas, toda a parte textual ela é de cor preta, certo? Não posso usar azul, não posso usar vermelho, tá? Então, tudo cor preta. O que vem a ser colorido em um trabalho, né? São a utilização de ilustrações. Então, por exemplo, um gráfico, ele pode ser colorido, né? As nossas imagens, elas podem ser coloridas. Fora isso, é tudo cor preta, tá certo? Muito bem, tá? Vamos selecionar aqui e pronto, tá? Então, qualquer alteração que eu precisar fazer a nível de fonte, eu tenho que selecionar. Outra coisa legal, uma outra ferramenta legal que a gente tem aqui é essa ferramentinha aqui, ó, que é maiúsculas e minúsculas. Essa ferramenta, ela pode ser usada, particularmente eu uso bastante. Então, aqui a gente tem algumas ferramentinhas para fazer a conversão, ó. Por exemplo, vai ter situações em que você vai precisar pegar lá um trecho do texto e transformar tudo para letra maiúscula. Então, nós não temos a necessidade de apagar aquele texto e digitar em maiúsculo. Então, veja o que eu vou fazer, ó. Eu vou clicar em cima e olha só, ele transforma tudo para letra maiúscula, né? Olha que legal. Se eu vier aqui de novo, tá? Ah, mas agora eu queria tudo minúsculas. Ó, se eu clicar aqui, olha o que ele faz. Tudo letra minúsculas, tá? O que mais que a gente tem aqui, ó? Se a gente clicar aqui de novo, eu tenho também essa alternativa aqui, ó, colocar cada palavra em maiúscula. Isso vai fazer o quê? Vamos clicar e vamos ver o que vai acontecer. Cliquei, olha só. O que aconteceu aqui, ó? Essa opção, ela pega a primeira letra de cada palavra, né, e ela coloca em maiúscula, tá? Tem essa alternativa aqui também, que eu particularmente nunca utilizei, que diz assim, ó, alterar maiúsculas e minúsculas. O que essa ferramenta faz?
Vamos clicar nela. E ela faz esse procedimento, ó. Onde é minúscula, ela coloca a maiúscula. Onde é maiúscula, ela coloca a minúscula, tá? Então, provavelmente, acredito eu que vocês não vão fazer uso dela. Aqui também temos outra que é o quê? Que é essa aqui, ó, primeira letra da frase em maiúscula. Essa é interessante. Vamos clicar aqui e vamos ver. Olha o que ela faz. Essa aqui, ela pega a letra inicial do parágrafo e coloca em letra maiúscula. E ela também, se vocês analisar aqui, ó, depois do ponto, ó, a primeira também ela coloca em letra maiúscula, tá certo? Então, o que mais nós vamos fazer uso aqui, tenho certeza que é essa ferramenta aqui chamada de maiúsculas, tá certo? Muito bem, vamos clicar fora. Bom, um outro recurso que nós temos aqui também, e vocês não vão usar na norma BNT, mas é interessante para nível de conhecimento, que é essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de realce, tá? Essa ferramenta aqui, ela é similar àquela caneta que vocês devem ter no estojo de vocês, aquele marcador de texto. Então imagine o seguinte, ó, que vocês precisam destacar certa parte do texto de vocês para estudar, né? Então vamos fazer um teste, ó. Vou selecionar aqui essa área aqui, ó. Então imagina que essa área é importante. Então eu selecionei e eu posso vir aqui, ó. Eu vou clicar na flechinha do lado, ó, vai ter algumas cores. E eu vou clicar, por exemplo, no verde. Olha aqui. Cliquei. Olha só. Se vocês olhar, não é similar àquele marcador de texto que vocês usam? E olha só, posso selecionar outra parte aqui. Ah, isso aqui é importante. Selecionei e vou escolher uma outra cor. Olha só. Então ela é a ferramenta de realce. Tá certo? Se eu não quiser mais a cor, ó, eu posso selecionar. Veja bem. E eu vou vir aqui e vou deixar o quê? Sem cores. Olha só. Tá? Então, como eu mencionei para vocês, a nível de norma, nós não vamos fazer uso deste recurso. Tá? Beleza. Bom, vamos lá. Vamos seguindo. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pressionar no meu teclado Ctrl T. Tá? Ctrl T seleciona todo o nosso texto. E agora eu vou pressionar um Delete, que eu vou apagar, para me mostrar outra situação para vocês. Eu quero mostrar para vocês essas duas ferramentinhas que nós temos aqui, ó, tá? Que elas são interessantes para algumas situações. A primeira delas, ó, se a gente deixar o mouse parado em cima, ela se chama subscrito. E essa segunda aqui, ela se chama de sobrescrito. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte e vou digitar aqui para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui, ó, número 32. Opa, perdão, 32. E aqui eu vou colocar 210. E aqui eu vou colocar a letra H, o número 2 e a letra O. Bom, então veja bem, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos imaginar que eu quisesse transformar esse 32 em 3 elevado ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar esse número 2. Veja bem, selecionei só ele. E eu vou vir aqui, ó, na ferramenta sobrescrito, ó, e vou clicar nela. Olha o que vai acontecer. Esse é o efeito da ferramenta sobrescrito. Então, ou seja, ele deixa na parte superior. Agora aqui nesse outro exemplo, imagina o seguinte, eu quero transformar esse número em 2 elevado à 10ª potência. Então, eu vou selecionar o 10, né? E vou aplicar o efeito sobrescrito. Olha ali. E esse outro exemplo, nós vamos fazer aqui o efeito daquele elemento da tabela periódica, o H2O. Só que o H2O, né, se vocês lembrarem, ele é um pouquinho para baixo. Então a gente vai selecionar e olha só, eu vou usar quem? O subscrito. Olha ali, cliquei no subscrito e pronto. Então, esses são os efeitos, né, chamado de sobrescrito e subscrito. Tá certo? Beleza. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui, que é uma ferramentinha útil aqui, tá? Eu vou digitar aqui Caxias do Sul, tá? Vou colocar o Sul aqui. Eu vou selecionar aqui e eu vou colocar uma cor qualquer. Vou colocar aqui um efeito de negrito, sublinhado. Vou escolher aqui uma outra fontezinha qualquer. Beleza. Muito bem.
Vamos imaginar o seguinte, ó, que vocês receberam um texto por e-mail, né, ou, né, enfim, e vocês não gostaram desta formatação. Não gostei desse vermelho aqui embaixo, não gostei desse azul. Quero remover essa formatação existente. Então eu vou fazer uma seleção aqui dessa palavra. E aí, pessoal, a gente tem esta ferramenta aqui, ó, tá? Que o nome dela é limpar todas as formatações. Então, para que ela serve, ó? Se eu clicar em cima dela, prestem atenção, ela remove a formatação aplicada. Ó, vou desfazer. Então veja bem, ó, tá na cor azul, sublinhadinho vermelho, e eu não gostei de nada disso. Então, ao invés de eu perder o tempo em vir aqui manualmente tirar o sublinhado, tirar o negrito, diminuir o tamanho, trocar a cor, o que eu faço? Eu clico nela. Ó. Então ela remove aquela formatação aplicada. Veja que volta a configuração, a formatação inicial de fonte, ó, que é o calibre e tamanho 11. Tá certo? Então, esta aula foi então para nós trabalharmos com as ferramentas de formatação de fonte. Até a próxima aula e um grande abraço.